Bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu sigo aqui com a playlist Ciências Sociais Latino-Americanas, discutindo o texto Nossa América Ocidente, do Roberto Fernandes Retamar, cubano, essencial, um grande ensaísta, um grande poeta e um grande intelectual. Então, ao longo da nossa história, nessa discussão sobre as primeiras visões, existem numerosos casos de duas comunidades que se encontram e o processo que realmente ocorreu historicamente é da subjugação de uma delas à outra. E o fato costuma ser chamado de diversas maneiras. Com frequência, recebe o nome de invasão ou imigração ou estabelecimento. Mas, para a chegada dos ibéricos, depois dos nórdicos, aqui os nomes podem ser vários, como desastre, mas costuma se chamar de descobrimento. Essa denominação, por si só, implica a total falsificação, um encobrimento da história verdadeira, porque homens, culturas dessas terras passam a ser então coisificados, deixam de ser sujeitos da história para serem descobertos pelo homem, como a paisagem, a flora e a fauna. E aqui as primeiras visões do que viria a ser o mundo ocidental começam a aparecer e na forma da visão de uma hecatombe. Então o antropólogo Alejandro Lipschutz, ele chamava o negro africano que foi transplantado aqui à América, na condição de escravo, de indígena importado. O que ele chamava de dizer aqui? Que é o homem que veio ocupar em várias zonas da América o lugar do índio em vias de extinção, dando a ele também qualidade de indígena escravizado. A visão que estes outros antecessores dos atuais latino-americanos têm do mundo ocidental difere apenas naturalmente dos outros vencidos, os aborígenes americanos, ainda que teve ainda menos oportunidades de ser documentada e se encontra esmigalhada em cantos e orações. O que o Roberto Fernandes Retamar está chamando a atenção aqui? Que o indígena, os nossos povos originários, eles ainda tiveram, não vou dizer uma felicidade, uma sorte, mas ainda algo da origem cultural, da linguística, de alguns costumes foi relatado em uma série de códices, uma série de gramáticas, uma série de desenhos, e até alguns deles puderam propriamente redigir a sua própria condição. Com os escravos africanos transplantados para cá, essa realidade foi muito mais crua e pouco se pôde conservar de imediato. Então, na primeira metade do século XIX, o Fernandes Retamar lembra aqui que essas aflições e as violências elas estão poeticamente descritas na autobiografia do escravo cubano Juan Francisco Manzano. E esse livro está traduzido para português. E o Roberto Fernandes Retamar destaca algo que até hoje permanece vigente, porque se os índios e negros africanos sabem inequivocadamente, desde o primeiro instante, que eles são a outra parte do mundo ocidental e se convertem assim, de certa maneira, em reservas da autoridade americana, os descendentes mais ou menos diretos europeus, eles vão demorar muitos anos em se sentirem realmente distintos, se não dos europeus em geral, pelo menos dos seus correspondentes metropolitanos. O que quer dizer com isso? E essa realidade vai se dar, inclusive, no processo de independência, que negros, indígenas, mestiços, têm a percepção de um não lugar com muita clareza nesse processo do mundo ocidental em expansão. Os criojos, os mazombos aqui nascidos, eles vão demorar, eu diria aí, quase 2 séculos para perceber que eles não são europeus de ultramar. Então, o nascido na América, ele vai se distinguir do nascido do outro lado do Atlântico nessa condição de crioulo, de mazombo. E esse termo ele aparece no Brasil, na colônia portuguesa aqui, no século XVI, e começa a ser empregado aqui na nossa região, e vai se irradiar a outros idiomas, para designar o negro americano que já está ladinizado, e não é mais o boçal, mas já não é nem nascido mais na África, mas de fato nascido aqui. E mais tarde, isso vai ser aplicado ao branco nascido aqui na América, mas vai ficar reservado preferencialmente a esse último. Então aquele homem que não duvidava em se considerar espanhol ou português de além-mar, começa gradualmente a destacar com orgulho a sua condição crioula, ou seja, distinta. E assim, início do século XIX, o Alexander von Humboldt, que eu acho que ainda falta a gente estudar muito o que foi a presença dele aqui para interpretar a nossa realidade, ele vai dizer o seguinte: o crioulo prefere que lhe chame de americano.
e desde a Paz de Versalhes, especialmente após 1789, lhe escuta muitas vezes dizer com orgulho: não sou espanhol, sou americano. Então, diante da dramática alteridade do indígena e daquele pleno de futuro a quem o Martí vai chamar mestiço autóctone, vem a se somar a relativa alteridade do crioulo, ou seja, de não se situar claramente naquele mundo ocidental como igual. E ela é sempre relativa, e o século XIX vai revelar, ao final, do qual o Martí vai poder dizer com toda justiça, daquele crioulo exótico, que ainda é uma identidade muito difícil de se definir ou de se afirmar, porque no momento é aberta, quando se afirma essa alteridade, a possibilidade de independência. Então se diz crioulo americano frente ao peninsular realista. Essa é a primeira base dessa consciência e da americanidade emancipadora e aglutinadora das alteridades. O porém é que essa noção do crioulo exótico vai se manter enraizada e a gente vê vários exemplos, ou seja, a nossa classe dominante, parte da nossa elite intelectual, ela se diz cosmopolita. Ela não é latino-americana, ela não é brasileira, ela não é argentina, ela não é uruguaia, ela não é mexicana ou costarricense. Ela é cosmopolita. O que quer dizer com isso? Quando se diz cosmopolita? Porque ela adora andar pelos salões de Paris, pela Inglaterra, Londres, por Nova York, por Berlim, às vezes até por Roma, e isso e eu diria assim, e com total desprezo pela nossa própria realidade. Esse é o crioulo exótico. Ele sabe falar e citar os autores de lá, mas não conhece a própria realidade. Ela gosta dos gostos, dos costumes, das roupas de lá, mas despreza a sua própria realidade. Então, seguindo aqui, da primeira independência à neocolônia. E essa possibilidade concreta de ruptura que eu estou mencionando aqui vai acarretar nas revoluções de independência, que vão sendo acompanhadas pela pergunta sobre a especificidade da nossa América, sobre a nossa relação com o mundo, o qual costuma ser de fato um mundo mais ou menos ocidental. Então é uma pergunta que momentaneamente se assume com frequência na forma de uma polêmica com as nossas metrópoles. Então, como as metrópoles mais extensas do mundo colonial eram Portugal e Espanha e também constituíam, paradoxalmente, as nações mais atrasadas do ponto de vista capitalista, a luta contra elas vai assumindo também um significado e um sentido de modernização. E isso vai influenciar toda a reflexão posterior. Então, contra a Inglaterra, já havia lutado na outra América uma guerra anticolonialista e revolucionária que daria a independência às 13 colônias. Então, o Roberto Fernandes de Itamar destaca que a Revolução de Independência das 13 colônias tiveram pouca influência nas nossas revoluções. A sua presença se dará muito mais ao longo do século XIX, principalmente a partir dos anos 1840, porque a nossa América não compartilhava das mesmas características e condições das lutas da outra América. Foi praticamente uma continuidade do mundo anglo-saxão europeu aqui no nosso continente. Talvez fosse com os estados semifeudais e escravistas do sul dos Estados Unidos que a gente pudesse buscar alguma comparação. E foram estados, foram regiões dentro dos Estados Unidos que só seriam vencidas um século depois pelo norte para poder consolidar o seu processo de desenvolvimento capitalista. Portanto, aqui, seguindo a nossa discussão, entre fins do século XVIII e parte do XIX, os aportes ideológicos e práticos da Revolução Francesa e as suas consequências tiveram muito maior repercussão na nossa América, como também o pragmatismo da política inglesa em torno dos decrépitos impérios ibéricos absolutistas. A Inglaterra sempre estava naquela, ela frita o peixe e olha o gato. Só ao final do século XIX, quando já haviam aí engolido metade do território mexicano,
e se consolidaram como nação de capitalismo monopolista e prepararam as primeiras aventuras imperialistas, é que os Estados Unidos vão começar realmente a influenciar direta e poderosamente nos destinos latino-americanos. Ainda que você tenha a doutrina Monroe, né, lá de 1823, que está fazendo o seu bicentenário, precisa ser discutida, encarada, né, para a gente entender que momento que a gente se encontra hoje, olhando para trás, mas pensando, né, no momento atual, mas vislumbrando o futuro. É só a partir, né, dos anos 1880 em diante que os Estados Unidos vão começar a ter uma projeção muito maior aqui na nossa América. Então, o Roberto Fernandes Rettamar, ele aponta, né, as principais realidades ocidentais que vão pesar sobre o vasto, complexo e inconcluso processo de independência de nossa América e sobre as ideias que o acompanham. Ele separa 3 momentos para esse processo. O primeiro momento, a Revolução Haitiana, entre fins do século XVIII e início do século XIX, a separação das colônias ibéricas continentais, que tem início em 1810, e o terceiro, a Guerra de Independência de Cuba, em fins do século XIX, 1898, mas vamos pôr em 1895, né? Esses 2 primeiros momentos, né, que ele chama de, né, a primeira independência da nossa América, vão implicar, né, em lutas contra as nações europeias e contra colonialismos mais ou menos tradicionais, além de esforços em consolidar no continente burguesias nacionais. O terceiro momento, né, que é a independência de Cuba e Porto Rico, suporá uma luta não só contra o velho colonialismo, mas contra o nascente imperialismo, e não está mais encabeçada por um processo, né, dirigido por uma burguesia nacional. Não há interesse, né, da burguesia nacional em se tornar independente de fato. Um dos debates que colocava desde a Guerra de 10 anos, de 1868, 1878, é se haveria condição de sair da condição de independência da Espanha e se tornar um Estado associado aos Estados Unidos. E a boa parte da elite de plantation tinha esse interesse. Então são as razões pelas quais, né, o último capítulo desse processo de independência que abre também um capítulo de um novo processo que conduz de fato à segunda e definitiva independência. Então a Revolução Haitiana, que geralmente é muito esquecida, né, como o início da independência da nossa América, ela traz situações que são muito extraordinárias, elas são únicas e situações que reaparecem com variantes, né, particulares e lógicas em outras zonas americanas, inclusive, né, em outras zonas coloniais do mundo. A região de Coro, ali na Venezuela, na parte mais caribenha, né, do litoral venezuelano, terá, a partir de 1795, vários levantes de escravos, replicando a fórmula aberta pela Revolução Haitiana. Então, entre essas situações extraordinárias e únicas, a gente tem que lembrar a condição ingrata de vitoriosa revolução de escravos. Isso é uma contribuição para a história mundial sem igual. Pela primeira vez se abole a escravidão negra, né, ou qualquer tipo de escravidão no mundo, e praticamente nesse extremo ocidente ao qual nós fazemos parte. Isso é algo que a gente tem que sempre relembrar, que se não fosse o esforço nosso, não haveria abolição da escravidão, né? Outro fato que é memorável é o Toussaint de Louverture e o Dessalines, né, esgrimirem as ideias mais avançadas e generosas que o mundo ocidental criou, né, as ideias igualitárias, anticolonialistas e anti-escravistas da Revolução Francesa em ascensão, né, da sua fase mais jacobina, contra as tropas opressoras e invasoras do representante e herdeiro direto daquela revolução burguesa que trai a si mesma, né, ou pelo menos que nos aspectos capitalistas ela é bem consequente, que foi o Napoleão Bonaparte. Então é revelado em nossa América, de maneira exemplar, a contradição entre as admiráveis ideias do Ocidente e a praxis desse mesmo Ocidente, algo que o Francisco Bilbao vai denunciar belíssimamente, né, por volta dos anos 1840, né, e 1860. Mesmo que a Revolução Haitiana tenha ajudado a independência das colônias ibero-americanas continentais, é só lembrar, né, o auxílio que o Alexandre Pétion, né, deu a Simão Bolívar para ele retomar a guerra de independência, a sua repercussão nos países de estrutura similar ao Santo Domingo francês foi bastante complexa. Por quê? Porque diante do exemplo haitiano, que de certa forma coroava e enriquecia o que a gente conhece como quilombismo, as nossas oligarquias crioujas, escravistas das Antilhas e aqui do próprio continente, vão se afastar,
né, da onda emancipatória para não correr o risco de ver esses sucessos haitianos em seu território. Eu recomendo a leitura do livro do Alejo Carpentier, também cubano, Reino deste Mundo, que ele vai mostrando como é que inicia a luta de independência ali e como que o ataque contra os senhores latifundiários, escravistas, ele foi assim bem duro e bem violento, e que isso realmente, para quem era, né, proprietário de grandes lavouras e com muitos escravos ou de mineração, era realmente um risco. Então, o que acontece é que mesmo que houvesse esse medo de que o Haiti não é aqui, houve momentaneamente um certo boom, um certo enriquecimento temporário, é claro, porque os mercados de açúcar, né, até então de Santo Domingo francês, foram absorvidos pelos mercados de Cuba, do Brasil e de outras regiões que produziam açúcar aqui na América espanhola e portuguesa. A questão é que houve as contradições entre os crioulos e os peninsulares, elas existiram, elas se manteram, né, se mantiveram. Então, eu levanto aqui a tentativa de levante de Gual e Espanha na Venezuela, ali no final do século XVIII, a Conjuração Mineira, em 1792, o que eu posso incluir mais aqui? O Levante de Couro, em 1775, tudo isso, né, mostrava que existia a possibilidade de ruptura. Né? Mas se as reações do nosso patriarcado, né, nosso patriciado crioulo, antilhano e continental, frente à Revolução Haitiana foram duras, né, da parte dos escravos a reação foi bem diferente. Né? O Haiti foi o primeiro país negro livre do mundo moderno. O formidável exemplo haitiano, ele vai transbordar inclusive as fronteiras da nossa América, né, se não de todo o continente, e vai chegar a comover a própria África. Então, por outro lado, o fim da escravidão e a destruição do sistema de plantação no Haiti, a ruptura dos seus vínculos políticos com a França e o feroz bloqueio que esta, auxiliada pelas metrópoles, né, se pense bem, a Inglaterra ela era um inimigo, né, histórico da França. Ela se une momentaneamente à França para sufocar esse levante de escravos. Né. Isso acabou, né, levando a um bloqueio, né, ao Haiti, né, e fez com que o povo haitiano tivesse que reatualizar as suas formas econômicas e ideológicas de uma forma muito mais próxima àquela herança africana do que à herança ocidental. Formas que depois vão ser estudadas amorosamente por seus mais agudos intelectuais. Isso até que o Ocidente, sob a forma dos desembarques de fuzileiros navais estadunidenses, né, fez voltar ao rebanho do Ocidente, mas dessa vez na condição de neocolônia, aqui já no século XX. Né? Então, o segundo momento da nossa independência vai ser a separação das colônias ibéricas continentais. Como no Haiti, né, o Napoleão também vai desempenhar um importante papel no avanço da consciência nacional e na deflagração das independências quando ele ocupa militarmente a península. Então, a partir daí, as colônias ibero-americanas elas começam a se desprender das suas metrópoles por distintas vias, violentas no caso hispano-americano e evolutivas no caso brasileiro. É importante, só para frisar aqui, tem um vídeo só sobre a questão da independência aqui no canal, ele está um pouco... ele precisa de uma maquiagem, né, no áudio e na edição, mas está lá, ele é bem interessante para entender isso, é que quando o Napoleão ele ocupa a Península Ibérica, ele prende o Fernando VII e a família real portuguesa, né, os Bragança fogem para o Brasil com o apoio da Inglaterra, ele cria uma condição para se pensar o status de igualdade ou não das colônias dentro do sistema colonial, do sistema metropolitano, e isso começa a pôr em questão, né, a possibilidade, né, de uma autonomia das próprias colônias aqui na América. Né? Então, segundo Roberto Fernandes de Itamar, não parece exagerado dizer que a relação da nossa América com o mundo verdadeiramente ocidental irá se converter numa das preocupações básicas dos pensadores latino-americanos da época, uma época fundamental porque é o momento em que a nossa América busca se organizar sob a forma de nações modernas. É um fenômeno completamente novo, isso não existe na Europa. Então as teorias europeias, iluministas ou conservadoras, ou ultramontanas,
ou positivistas, elas não têm capacidade de explicar essa realidade nova. Então isso implica que a gente tenha que ser original no que a gente está buscando construir. Então, nesse período, o dilema das independências suspende o momento social e econômico e impõe o momento político da revolução. O que quer dizer com isso? Porque aqueles ideais mais libertários, mais igualitários, eles têm que ser colocados, em segundo ou terceiro plano, ideias como uma reforma agrária, como uma distribuição do poder, uma condição de cidadania a indígenas, mulheres e a abolição da escravidão são suspensas pela questão do pragmatismo militar de expulsar os espanhóis da região e até mesmo os portugueses. A nossa independência, ainda que seja mais ou menos evolutiva, ela implicou em algumas regiões uma série de embates. E para quem quiser ver, aqui no canal também tem um vídeo explicando o nosso processo de independência. Ele é simples, mas ele ajuda a entender um pouco mais. Então não há unidade continental que facilitasse o nosso trânsito plena modernidade ao capitalismo poderoso, a constituição completa da cidadania e a abertura democrática, se seguíssemos fragmentados, corroídos pelo atraso e pela ultraconcentração de terra e do poder, o que nos tornaria presas fáceis a esse mundo ocidental. E por isso que o Simão Bolívar, e eu diria também o Bernardo Monteagudo e outros próceres, até mesmo o José Artigas, que eles vão propor a unidade e a soberania dos nossos povos a partir da proclamação da nossa originalidade, de uma autoctonia americana que não desconhecia os valores do Ocidente, mas que de forma alguma se contentava a repeti-los. Então esses ideários eles não vão desaparecer com Simão Bolívar e esses demais que eu citei aqui, e a gente vai encontrar a sua continuidade no Francisco Bilbao, no José Martí, no Eugênio Maria de Hostos, mas também no século XX com Manuel Ugarte, com o José Carlos Mariátegui, com Manuel Bonfim, com o Victor Aya de la Torre, Juan Bosch, Fidel Castro, Che Guevara, Darcy Ribeiro, Rui Mauro Marini e eu diria que até contemporaneamente o Hugo Chávez. Então, os intelectuais representativos da etapa de organização das repúblicas, eles vão ter um objetivo que eu diria um tanto mais modesto. E a gente podia incluir aí o Juan Bautista Alberdi, o Faustino Domingos Sarmiento, o José Echevarria, o Andrés Bello, o José Victorino Lastarria, entre outros. Ou seja, findada a independência, um projeto intelectual tem que se propor a construir a nação. Não é um projeto modesto, é um projeto bastante complexo, tão complexo quanto a nossa independência, que é o quê? Impulsionar burguesias nacionais em repúblicas nascidas da fragmentação do mundo ocidental ibérico. A questão é quais burguesias? Esses homens, então, eles vão dar, às vezes, a impressão ilusória de serem pensadores burgueses em busca da sua burguesia nacional. Então, isso mostra o quanto que é particular a nossa situação. Outra questão que vai se colocar e se aviva nos intelectuais do século XIX é a vontade em se separar definitivamente das velhas metrópoles e assumir outra filiação. Já não querem mais ser espanhóis ou portugueses de ultramar, porque entendem ser ocidentais de ultramar. E aí que está o problema, que eu mencionei no vídeo anterior, se eu não me engano, que essa ruptura implica assumir outra identidade. A questão é que se pretenderá copiar a via de desenvolvimento capitalista dos países ocidentais. E a história tem mostrado para a gente que essa via de cópia, de repetição, ela é impossível, ela é inviável. Então isso acaba criando essa ansiedade de ser o Ocidente e sem uma maior diferença em relação a eles. Isso cria, nessa perspectiva de emancipação mental, no final, uma dependência cultural muito profunda. Então, o venezuelano radicado no Chile, o Andrés Bello, ele vai dizer explicitamente em 1844 que a missão civilizatória ela caminha do Oriente ao Ocidente e que Roma for o agente mais poderoso do mundo antigo, porque ele romanizou boa parte da Europa Ocidental. Porém, essa nova romanidade vai ser exercida pela Espanha sobre um mundo ocidental mais distante e mais vasto, o que é bem verídico. O Bello ele vê na Europa o fim da história universal, mas também ele demonstra a nossa relação com o mundo ocidental.
Para ele, nós somos o mundo ocidental mais distante e mais vasto. Um outro intelectual do mesmo período, o argentino do amigo Faustino Sarmiento, em Facundo, ou Civilização e Barbárie, ele vai levar a nossa inserção ao mundo ocidental a novos termos. A sua obra não é simplesmente uma ideologia de uma burguesia empreendedora e progressista, que naturalmente era levada a recusar essas pesadas sobrevivências feudais que travavam o desenvolvimento, e ler a obra dele assim acaba sendo uma limitação. O que o Sarmiento faz é trazer a ideia de que a civilização, um termo criado no século XVIII pelo mundo ocidental para se autodefinir melhor diante ao resto do mundo, ela é ocidental e não apenas os métodos são ocidentais. Por outro lado, o que ele diz é que a barbárie é não apenas a sobrevivência de resquícios pré-capitalistas, mas também ela significa que as persistentes realidades americanas, a nossa própria originalidade é demonstrada por ele, às vezes com barbárie. A questão é que o Sarmiento ele é meio ambíguo em relação à nossa barbárie. Ora, ele vê ela como algo muito negativo, como um entrave a uma inserção nesse mundo do progresso, mas ora, ele vê como uma possibilidade também desse progresso. Uma possibilidade de se plasmar melhor, de ser uma plasticidade em relação a esse novo ambiente, essa nova realidade. Isso mostra uma genialidade desse povo que aqui reside. E é muito curioso que vai ser justamente o Juan Manuel de Rosas, que a partir dos anos 1840, ele vai assassinar o Facundo Quiroga, e é ele que vai impor, de certa maneira, o centralismo como forma de governo, que vai criar a base para no futuro você ter de fato a República Argentina instaurada a partir de 1852. O outro argentino contemporâneo do Sarmiento, o Juan Bautista Alberdi, ele vai mais longe na adesão ocidentalista, em recusa, em rechaço a essa herança ibérica. Entenda, primeiro eles estão entendendo que foi feita a emancipação política, agora era o momento da emancipação cultural, espiritual ou mental em relação ao nosso mundo ibérico. Então estava-se buscando uma forma de desenvolvimento, algum modelo, alguma forma de pensar outras vias alternativas. Então o Alberdi vai dizer textualmente que o que chamamos América independente não é mais do que a Europa estabelecida na América. Tudo na civilização de nosso solo é europeu. E aí o que acontece? No seu anti-hispanismo, ele vai dizer que a Revolução de Independência foi o primeiro passo para retirar a ação espanhola do continente e que, em seu lugar, entraram as ações da Europa anglo-saxônica e francesa. Ele tem uma certa diferença com Simão Bolívar, porque esse fato está em total contradição com o pensamento da geração dos libertadores da América. Porque o Alberdi vai dizer que o Simão Bolívar, que é uma figura incontornável na discussão, eles associam, o Simão Bolívar e os outros próceres também, tenderam a associar equivocadamente europeu à Espanha. Então reprovava a presença de qualquer espanhol ou de qualquer europeu como parte da nossa cultura material e espiritual, ou seja, partia dessa negação, conservando algo para construir esse pequeno gênero humano de uma forma autônoma. O Alberdi acha que isso é equivocado, ele vai dizer que existem outras contribuições além daquela ibérica. E o Alberdi vai dizer mais, na América tudo que não é europeu é bárbaro, não há maior divisão que esta. Primeiro, o indígena, o selvagem, segundo, o europeu, quer dizer nós. Então você vê como que o Alberdi ele dá um passo adiante nessa busca do desenvolvimento, porém recusando a própria realidade. Ele não recusa completamente, mas ele tenta ressignificar. Tem que ler, pode não gostar, mas tem que ler. Então o que a gente vê nesses três exemplos, e em menor grau o Andrés Bello, é que os pensadores hispano-americanos de aspiração burguesa, fizeram sua a tal maneira a ideologia das burguesias dos países capitalistas centrais, ocidentais, que eles tenderam a introjetar plenamente os aspectos racistas e de desprezo pelos povos não ocidentais. E não se deram conta de que o racismo e o desprezo pelo não ocidental são imprescindíveis para facilitar a tarefa conquistadora e expoliadora que realizou e continua a realizar o Ocidente, agora com a colaboração mais ou menos voluntária
de intelectuais locais aficionados com tais ideias, né, que é a figura que o Martí vai chamar de criojo exótico. Mas no Cone Sul, né, também existiam intelectuais dissidentes com essas ideias, críticos radicais da nossa dependência intelectual. Então, dois chilenos são importantes, eu já mencionei aqui, né, em outros momentos. Um deles, o Francisco Bilbao, tem vídeo explicando a vida e a obra desse autor para a nossa interpretação da realidade latino-americana. E o outro, né, é o José Victorino Lastarria, que eu mencionei aqui no próprio vídeo. O Lastarria, ele dedicou parte inicial de um livro dele chamado La América, de 1865, ao tema América e Europa. E embora ele considere haver relativa identidade entre essas duas regiões, né, porque os dois continentes são parte da dianteira da civilização moderna e os dois são, né, de certa forma, solidários à empresa de propagar a civilização, para ele existem outras relações. O que quer dizer aqui? A América conhece a Europa, a estuda sem cessar, a segue passo a passo e a imita como seu modelo. Mas a Europa não conhece a América e mais a desdenha e afasta dela a sua vista, como de um filho do qual já não há esperança. Então o que ele quer dizer aqui? Que a Europa conhece e se interessa, né, pela América, mas pelos seus portos, pelas suas balanças de pagamentos, os seus setores mais dinâmicos da economia, as suas casas comerciais, compreender os interesses sociais e políticos do povo para se fazer melhores negócios e quando falham os meios diplomáticos normais, não sentem o menor remorso e não têm o menor pudor de apresentar a diplomacia dos canhões, extremamente atual. O Francisco Bilbao, diante da invasão francesa do México, ele vai publicar um livro belíssimo, La América em Peligro, de 1863, e que ele vai afirmar que cabe toda a América fazer sua causa a causa mexicana e que, em nome da civilização do Ocidente, todos os crimes e atentados são cobertos com grande hipocrisia como um mal necessário cujo bárbaro resiste inutilmente e o civilizado pede o extermínio de índios, mestiços e gaúchos. Ou seja, ao que o Henrique Dussel vai fazer aqui nos anos 90, nos anos 80, 90, o Francisco Bilbao já estava fazendo quase 100 anos antes, ou pouco mais de 100 anos antes. E como termo ambíguo e indutor aos absurdos, o Bilbao diz: que bela civilização aquela que conduz na locomotiva a escravidão e a vergonha. E o Bilbao, ele vê a relação de reciprocidade, dialética entre os níveis interno e externo na difusão da civilização. Então, para ele é preciso lutar contra o inimigo externo, mas também contra o elemento de aliança que possa encontrar no elemento interno. Então, como republicano liberal radical, o Francisco Bilbao ele defendia o livre pensamento, a soberania, o culto à justiça, a democracia profunda, e ele chegava até certos momentos a dizer que era para abolir, no seu anti-hispanismo, o próprio catolicismo e o cristianismo, porque ele é um entrave a uma reflexão mais racional sobre a realidade e uma participação mais aberta e igualitária, no espaço público e político. Então, algo que caracteriza o século XIX é justamente a expansão da propriedade fundiária, do aprofundamento da nossa dependência, do endividamento dos jovens estados, o que demandou violências e opressões cada vez maiores sobre as populações nacionais, sobretudo sobre as populações originárias. E é um fenômeno conhecido como Segunda Conquista, que eu acho que é pouco debatido. Essa segunda conquista, ela é basicamente a associação dos civilizados aqui da periferia com os civilizados do centro que seguiam nessa simbiose, aprofundando as estruturas capitalistas dependentes e disseminando a superexploração do trabalho como norma, além dos extermínios que a gente vê até hoje. Eu encerro essa parte por aqui, ela ficou um pouquinho mais longa. Na terceira parte aqui eu sigo com a discussão rumo à segunda independência. Para quem chegou aqui, eu peço que se inscrevam no canal, ou convido a se inscrever no canal, e peço que curta o vídeo e ajude a divulgar o nosso trabalho. Até o nosso terceiro vídeo sobre o Roberto Fernandes Itamar.